vocês. Bora fazer uma adubação aqui das nossas rosas do deserto. Eu vou usar aqui o adubinho, o NPK com a ureia. É uma formulação, né? Tem que ter cuidado ao jogá-lo, jogar bem pouco. Esse aqui eu já joguei, né? Um vaso bem grande. Creio que de uns 18 litros. Aqui, ó, um pouquinho só. Longe das raízes. Não jogar muito também, né? Porque como é um adubo que dissolve rápido, tem um risco de queimar as raízes, né? A ureia, esse branquinho aqui, ele é para fazer o desenvolvimento da planta. E o NPK é para floração, né? Intensificar a floração. Um vasinho menor, aqui de mais ou menos aí uns 10 litros. O mesmo processo, bem pouquinho. Joga bem longe das raízes.